Bom, pessoal, vamos voltar agora para a segunda parte, em que a gente entra realmente nos fundamentos e conceitos de hidrogeologia. Eu optei por dividir esse vídeo em dois, vou tentar colocar, inclusive, separados dentro aqui da plataforma da Event3, espero que dê certo, espero que vocês estejam conseguindo me assistir dessa forma, porque aquela parte introdutória pode ser que, para quem, por exemplo, quer desenvolver um trabalho sobre isso, é um fundamento, né, teórico importante para fundamentar a questão do porquê trabalhar hidrogeologia e sustentabilidade, porque eu considero hidrogeologia uma ciência fundamental à sustentabilidade. Porém, para quem está mais interessado em realmente revisar e aprender sobre esses fundamentos e conceitos, é daqui para frente que a gente começa a trabalhar os conceitos propriamente ditos. Então, a gente parte, né, do conceito de água subterrânea em si. Então, a água subterrânea é um corpo hídrico que está armazenado em um reservatório que é uma formação geológica, tá? Então é isso. Então a água subterrânea é aquela que está em subsuperfície em um reservatório que é uma formação geológica, é uma formação de rochas, tá? Então a gente tem aqui alguns termos, né, que vocês podem encontrar aí em diferentes textos. A gente usa mais o aquífero. O que é um aquífero, né? Então a água subterrânea é a água do aquífero. Mas a gente vai ver que nem tudo que que a água subterrânea é água subterrânea. Aquífero é a rocha, é a formação geológica, né? Então é normal. A gente está dando aula de hidrogeologia, a gente perguntar, mas o que é o que é água subterrânea? A pessoa fala, é um aquífero, né? Ou o que é um aquífero? É a água do subterrâneo, é um rio que corre no subterrâneo. Não, tá? Então, água subterrânea é a água que está no aquífero, ou seja, em subsuperfície, numa camada rochosa, né, numa formação geológica, e o aquífero é a formação geológica. Então, aquífero é uma formação geológica, uma camada de rocha que é capaz de armazenar e transmitir água. Então, assim, esse aquífero ele tem que ser constituído por rochas que tenham porosidade e permeabilidade boas. É aí que a gente já entra nesses dois conceitos chaves aqui da hidrogeologia. O aquíclide já é outro tipo de formação geológica, né, em que as rochas são impermeáveis. Então, assim, tanto o aquíclide, na verdade, né, quanto o aquítide, quanto o aquífero, são formações que já não têm boa capacidade ou de armazenar, ou de transmitir, ou dos dois. Então, esses diferentes tipos, né, de formações geológicas, que são de rochas mais impermeáveis ou pouco porosas, elas são importantes para que os aquíferos tenham um acúmulo de água. Porque se não fosse essas camadas menos permeáveis, menos porosas, a água ia continuar fluindo, concorda? Né? Então, por isso que a gente fala da importância da heterogeneidade, de entender que existe essa heterogeneidade tanto horizontalmente quanto verticalmente. Porque o aquífero, ele só ele só armazena essa água porque existem esses outros nominhos aqui, né, que são essas formações geológicas de aquíclide, de aquítide, de aquífero, que são formações que permitem esse acúmulo da água acima delas. Então, fundamentos básicos, talvez os dois mais importantes para a gente internalizar aqui a partir do curso, né? Dois conceitos realmente que são conceitos chaves. Então, o de porosidade e o de permeabilidade. Então, o que é a porosidade, né? É uma propriedade relacionada com o quanto de espaço a gente tem em uma camada geológica, né? Então, essa porosidade,
ela pode estar relacionada com, aqui, né? Aqui, relacionada com o tamanho dos grãos, a forma dos grãos, né? Quanto a heterogeneidade dos grãos, porque eles não se encaixam perfeitamente, permite que a água ocupe esses espaços entre eles. Também pode estar relacionada a fraturas, fissuras, né? Então, assim, a depender do tipo de rocha, essa porosidade vai ser definida por poros propriamente dito, que são os espaços entre grãos da rocha, sedimentos que formam essa rocha. Dependendo do tipo de rocha, magmáticas, metamórficas, elas não são porosas. Elas não têm poros, elas têm fissuras. A gente usa o termo porosidade para definir o grau, né, de espaços que vai existir. Então, assim, apesar de chamar porosidade, não é necessário que seja um poro mesmo. Pode ser uma fissura, uma fratura, uma quebra dentro da rocha. E a porosidade secundária, ela é relacionada, né, a espaços que surgem num segundo momento, né, a partir da transformação desse reservatório. Agora, a porosidade efetiva, né, ela vai depender do fluxo do fluido por esses espaços, né? Então, existe uma questão que é a composição dessa água, a composição desse grão, né? A interação entre elas. Se ele é uma argila, por exemplo, ele vai ficar hidratando com a água, ele vai ter uma camada aqui presa com ele, ou ele é um grão de areia, majoritariamente, né? Ele vai permitir mais o fluxo dessa água. Né? Essa água, ela ela está entrando em contato com uma rocha carbonática, está acidificando esse meio. Então, tudo isso vai ter que ser levado em conta. Agora, permeabilidade não é só o volume em si, mas o fluxo dessa água. Então, a porosidade é a quantidade de espaço. A permeabilidade é a conexão desses espaços para que exista um fluxo de água. Lembra? Definição de aquífero é armazenar e transmitir água. Então não adianta eu ter um fluxo de recurso hídrico, uma quantidade de recurso hídrico que não flui, que não se conecta, né? Que não forma um reservatório propriamente. Então, assim, aqui, colocando 4 cenários, né? Aqui em A gente tem alta permeabilidade, mais baixa porosidade. Percebe? Olha, existe uma boa permeabilidade, mas porque ó, tem conexão, tem espaço, dá para fluir. Porém, o espaço é muito pequeno. Se a gente olhar qual é o volume que a água vai conseguir encontrar aqui, os poros em volume mesmo, né? A medida é volume nesse caso. Quando a gente fala em poros, né? A gente está vendo que a porosidade está baixa, por quê? Porque a gente não tem volume de água. Então não adianta ele ter conexão, a conexão para juntar quanto? Pouquíssima água nesses diferentes poros, né? Então, o que acontece aqui? Essa rocha, ou essa camada de solo aqui em subsuperfície, ela é formada por sedimentos tão diversos, né? Então você tem areia, você tem silt, você tem argila, vamos supor, que os próprios minerais diferentes preenchem os espaços entre outros sedimentos. Então ele está preenchido, né, por essa diversidade de materiais. Acaba que não sobra espaço mesmo para essa água ocupar. Aí nós temos aqui esse caso, o D, primeiro, né? A gente tem uma porosidade alta. Olha o tamanho. Tem quase que o mesmo volume de espaço para ser preenchido, né? Espaço livre,
do tamanho dos grãos. Você vê que os grãos são todos mais ou menos iguais. Vamos supor que, por exemplo, são todos grãos de areia, né? Não tem tanta diversidade quanto aqui, que pode ser um silt, uma argila, uma areia. Então, os sedimentos são mais ou menos do mesmo tamanho, então eles não vão preenchendo espaço, justamente pelo contrário, eles impedem o espaço de ser preenchido, porque um trunca o outro e gera espaço para ser preenchido pela água. Porém, apesar da porosidade ser legal aqui, né, tem uma boa porosidade, ou seja, tem um bom volume a ser preenchido por água, você vê que eles estão isolados. Né? Você vê que aqui a gente tem um grau de coesão dessas partículas de sedimentos muito mais alto. Então, nesse caso, aqui, a gente não tem uma boa permeabilidade. Pelo contrário, olha só, não tem conexão entre esses poros. Então, lembra? O poro é o espaço, o volume, mas a permeabilidade é o fluxo entre eles. A gente não vê, eles estão isolados. Aí a gente vem num ótimo aqui cenário para a hidrogeologia, né, para o uso da água subterrânea, que olha só, eu tenho uma permeabilidade alta, olha como que eu tenho conexão entre todos esses poros. Então eu tenho espaços legais, quase que do tamanho de um grão, eu tenho um espaço a cada tamanho de grão, e além disso, eu tenho conexão entre esses espaços. E aqui, um cenário oposto, né, em C aqui, eu tenho grãos que estão bem coesos, quase não vejo fluido entre eles, e o volume de poro, ele é baixíssimo, tá? Então, lembra quando eu falei assim, existem diversas formações geológicas, né, então, formações muito antigas que tiverem lá perto do substrato da bacia, né, ela vai ter aquela camada de rocha acima dela fazendo o escape de fluido. O que é o escape de fluido? É mais ou menos o que a gente está vendo aqui. Olha só, não dá a impressão, se a gente comparar esses dois, por exemplo, que teve um achatamento aqui. São, muitas vezes, né, camadas de rocha acima, formando um peso, né, ou são camadas de rocha, pressionando essa camada mais basal, mais superficial, subterrânea, desculpa, mais profunda, e isso vai comprimindo, vai gerando mesmo um escape do fluido e vai diminuindo esse poro. Então pode ser esse o caso, tá? Então a relação com o escoamento superficial, isso aqui é muito interessante para a gente pensar, entender um pouco desses processos, né, dessas tragédias que ocorrem de escoamento de massa, de fluxo de massa, né? Então a gente às vezes acha que tem só relação com a ocupação de espaços íngremes, mas também tem uma boa relação com o substrato desses morros, né, desses espaços íngremes, porque a água, ela, ao infiltrar em subsuperfície, a água de chuva, né, a água meteórica, ela encontrando um substrato pouco permeável, acima dela, ela vai escoar. Ela vai escoar. Acima, não nela, né? Então, assim, o escoamento superficial vai ser o contrário do que está aqui. Aqui eu estou falando de escoamento em subsuperfície. Vamos voltar lá no slide dos conceitos. Aquífero é uma formação capaz de armazenar e transmitir água. Quer dizer, além de entrar a água nos poros, ela tem que fluir, tá? Então aqui o que a gente está olhando é cascalhos e arenitos, então formações de sedimentos e rochas sedimentares de arenito. Tem aqui uma condição muito próxima do que a gente viu aqui em B.
né? Então a gente tem uma alta permeabilidade e uma alta porosidade. Então em subsuperfície, não em superfície, em subsuperfície, o arenito e o cascalho possibilitam boa infiltração, armazenamento e fluxo, né? Então ele é permeável e poroso. Ah, mas aqui eu já tenho uma certa heterogeneidade na composição, mais ou menos o que a gente viu aqui, ó. Tá vendo? Lembra que eu falei, é areia e argila, é areia e silt. Então aqui um arenito siltoso, a gente já tem grãos maiores de areia e grãos menores de silt encaixantes nesses grãos de areia. Então nisso, o que eu estou fazendo? Estou diminuindo o volume, portanto eu estou diminuindo a porosidade. Então, se eu tenho menos porosidade, né? E também, em alguns momentos, olha, o silt truncando aqui, ó, conexão entre os espaços, também tem uma menor permeabilidade. Então, aqui a água vai demorar mais para escoar, né? Vai escoar menos, vai demorar mais. Agora, se eu tenho argilito, que é uma rocha formada por argilas, olha só, eu quase não vejo poros, eu quase não vejo conexão, é muito fino, eles se encaixam muito, eles comprimem, eles compactam. Então aqui eu não tenho boa permeabilidade e nem porosidade. Na verdade, eu até posso ter porosidade, né? Até tem poros, tá vendo? Tá bem pontilhado, esses pontos mais escuros aqui seria para representar a porosidade. Eu tenho porosidade alta, porém muito baixa permeabilidade, tá? Mais ou menos o que a gente viu aqui. Talvez mais aqui. E nós temos aqui o gneiss, que é uma rocha magmática, né? E a gente praticamente não tem permeabilidade. Porque ela é uma rocha que ela foi submetida a alta temperatura e pressão, ela está toda comprimida, estilhaçada, puxada, compactada, né? Então a gente não tem alta permeabilidade. Ela não foi formada pela deposição de sedimento, ela foi formada pelo derretimento daquilo tudo em altas temperaturas e pressão. Agora, escoamento superficial, a gente vai ter o contrário, tá? Então, quando a gente pensar na questão das encostas, né? Então, a água está infiltrando aqui, começar a percorrer. Se esse substrato da encosta, do morro, for de cascalho, for de arenito, a água que infiltra ainda vai continuar infiltrando aqui. Agora, se essa formação é como é, por exemplo, as do litoral, né, da região serrana do rio, né, que são ali rochas magmáticas, metamórficas principalmente, nós temos ali gneisses, né? Então aí nesse caso a água infiltrou aqui, ela vai começar a escoar em subsuperfície, tá? Porque eu tenho baixa permeabilidade, a água não vai entrar aqui nesse morro, ela vai correr sobre ele. Então, quando a gente tem um volume muito grande de chuva, esse volume todo correndo acima dessa rocha e abaixo do solo, gera um fluxo de água em subsuperfície e leva tudo que está acima mesmo. Então, em superficial é o contrário, né, do que a gente está vendo aqui. Infiltra mais, então a gente tem menos escoamento. Agora, em subsuperfície, aí sim, o escoamento é muito rápido. Estou falando já do fluxo de água lá embaixo. Então, o que é a infiltração, né? O conceito de infiltração é a taxa máxima, né? Ou seja, a quantidade máxima que um solo pode absorver das águas que precipitam, de água meteórica, água de chuva, numa certa condição. Então, aqui, choveu. O que acontece logo após essa chuva, né? Choveu, precipitou. O que acontece? Tem três coisas que podem acontecer e que acontecem, de fato. O escoamento superficial, ou seja, a água vai escorrer por cima do solo, nas camadas superficiais. Ela vai ser utilizada por vegetação ou ela vai evaporar, né, ali daquela superfície, ela não vai ficar escoando, ela vai acumular, ou ela vai ser captada
por plantas, vai ser utilizada e vai depois evaporar, transpirar, ou ela vai se acumular em algum momento depois de escoar, né? Se ela cai num lugar plano, numa depressão, ela vai acumular, depois ela vai evaporar, ou ela vai se infiltrar. E o que vai definir o quanto vai escoar, o quanto vai ser utilizado e o quanto vai infiltrar? O regime de precipitação. Então, por exemplo, está muito, né, aí sendo discutido tanto que choveu lá na região serrana. Então, assim, o solo ele tem uma capacidade de suporte disso, de quanto que vai conseguir armazenar, o quanto que vai conseguir manter armazenado. A cobertura vegetal, quanto maior a cobertura vegetal, menor é o escoamento superficial e maior é a infiltração. Por exemplo, se você pegar, esse você pode fazer isso em qualquer momento, né? Pegar uma garrafinha de água aqui na altura do seu peito e jogar essa garrafinha de água num gramado, né? E observe os seus pés. Você vai ver que quase não respinga água dessa garrafinha quando em contato com o solo, quase não suja o seu tênis, quase não vai sujar o seu pé, não vai ter respingos. Agora vai em um jardim aí, uma cobertura, um canteiro, em que você esteja com o solo exposto, né? Esteja ali sem uma graminha, sem uma cobertura vegetal, sem folhas, e joga de novo da mesma altura, a mesma quantidade de água, e repare o quanto isso espirrou barro, terra no seu pé. Você vai ver que quando a gente tem a grama, quando a gente tem uma cobertura vegetal, infiltra mais. Quando a gente não tem, isso tende a escoar, né? Por isso, a gente tem essa relação inversamente proporcional. Quanto maior é a cobertura vegetal, menor é o escoamento. Ou diretamente proporcional, quer dizer, quanto maior a cobertura, maior tende a ser a infiltração. Superficial, tá? Em subsuperfície já vai depender realmente do tipo de rocha. O uso e ocupação do solo, né? Então, esse solo ele está sendo impermeabilizado, então a gente vai ter escoamento superficial altíssimo, né? Então, estou falando nem da retirada só da cobertura vegetal, porque esse fator eu já falei. Eu estou falando de impermeabilização por construção de cidades, de ruas, asfaltos, enfim. Então, eu estou impedindo, de fato, da água entrar no solo. Então, aí eu tenho maior escoamento superficial, menor infiltração, com certeza. As características do solo e das rochas. Então, como eu disse, vai depender se é um solo com alta porosidade ou não, se ele é um solo mais argiloso, mais arenoso, mais siltoso, né? Se esse solo ele tem ali bastante raízes, bastante uma fauna rica, né? Ali de animais causando uma porosidade boa, né? Então assim vai depender muito de qual é a formação geológica, se ela é sedimentar, se ela é metamórfica, se ela é magmática, porque isso vai, como a gente já viu no slide passado, vai definir o escoamento e a infiltração. Né? Então, voltando nesse aqui, quanto maior a permeabilidade e a porosidade, mais infiltra. Quanto menor a porosidade, menor a permeabilidade, menos infiltra. E a topografia, né, que é o caso aí das encostas, né? Então, se eu tenho superfícies muito íngremes, eu tendo a ter maior escoamento, menor transpiração e infiltração. Alguns parâmetros aí importantes, né? Quando a gente pensa no movimento da água no subterrâneo. Então, vamos supor que agora olhar só para isso aqui, ó, só para o que infiltrou, tá? Se a gente olhar apenas para o que infiltrou, a gente vai ter que considerar a estratigrafia e a litologia. Mas, como se diz, a estratigrafia é um olhar mais amplo, né?
Então, vamos entender qual é a sequência do que vai estar abaixo da superfície. E a litologia, para a gente entender parâmetros bem específicos no que se refere ao fluxo, à velocidade, à transmissividade, né, dessa água. Então, nós temos aqui alguns conceitos que a gente pode ir retomando eles ao longo da explicação de agora até o final, mas condutividade, quanto que essa rocha consegue levar, né, levar o fluxo de água, para não repetir o termo, né? Então, quanto que ela consegue permitir, ou seja, quanto que ela é permeável, quanto que ela é interligada entre os seus diferentes poros. Então, quanto maior a permeabilidade, maior a condutividade. Armazenamento. Qual é o volume, qual é o tanto de poro e volume que ela tem para armazenar essa água. Transmissividade, quanto que eu consigo captar dessa água para ser utilizada, né? Qual é a condição, né, de pressão, qual é a condição hidrostática que essa água se encontra. A saturação e o nível freático, esse aqui é um conceito muito importante, eu vou falar no próximo slide, porque esse é o que a gente mais confunde, né? E recarga e descarga, onde que se infiltra essa chuva? Como é que essa água vai parar no subterrâneo? Esse é um aquífero que a água infiltra e já acumula nele direto? Ou esse é um aquífero que está abaixo de uma camada impermeável? Então como é que esse aquífero é recarregado? Então, qual é a condição de recarga e descarga desse aquífero? Então, voltando aqui na questão da saturação e do nível freático, quando a gente pensa em saturação, a gente está falando de poros preenchidos com água. Então, o que é a saturação? Poros preenchidos por água. Então, a depender da composição desse solo, dessa rocha, a gente tem ali os poros. Lembra esse conceito de porosidade? Se não chove, a planta vai captando essa água, né? A atmosfera vai recebendo essa água por transpiração, esse solo vai secando, esse recurso hídrico no subterrâneo continua o seu fluxo, a água já não está vindo mais infiltrada, nós estamos em um período de seca. Lentamente, esse fluxo subterrâneo continua acontecendo, vai desaguar lá numa fonte, vai desaguar lá num recurso hídrico superficial, e a gente vai tendo o esvaziamento desses poros. Então, esses poros ficam preenchidos por ar. Quando chove de novo, a gente volta a ter o escoamento e a água vai preenchendo esses espaços, esses poros, tirando o ar e saturando com água. Então, o que é a saturação? É a quantidade verticalmente, tá? Verticalmente, que está saturada com água. A partir do momento que a gente tem poros saturados, poros não mais saturados, ou seja, a partir do momento que a gente tem poros com água, poros sem água, a gente tem o que a gente chama de nível freático. Então, nível freático é essa linha. O lençol freático é essa linha. Então, o lençol não é que é um rio que está correndo. O lençol é esse nível, é uma marca. O lençol é essa marca do nível do freático. É a altura que esse aquífero está saturado. Entende? Qual é o volume de água que tem? Então, choveu pouco, a água vai saindo e tem um rebaixamento desse nível. Aumentou, eu tenho o preenchimento dos poros e o nível freático também sobe. Então, a estratigrafia, né, acho que todo mundo, a maioria de vocês da área das ciências ambientais, da sustentabilidade já sabe, é o estudo da sucessão geológica, né? Então, a gente pode ter diferentes formações geológicas, né? Aqui, ó, a gente consegue ver alguns processos que levam à formação geológica, mas trouxe esses dois exemplos só para a gente ver. O mais básico, né? Então, eu tenho sempre na estratigrafia que pensar que as formações foram acontecendo uma sotoposta à outra.
Teoricamente, no primeiro momento, né, a gente tem que pensar nessa sequência. Então, aqui, olhando para a estratigrafia, F vai ser a rocha mais antiga. Acima de F se formou E. Acima de E se formou D. Acima de D se formou C. Aí a gente tem C aqui meio isolado, teve aqui um desgaste, né, algum processo intempério, se formou B. Olha só. E A se formou acima de B. Então, um foi formando acima do outro. Tá? Tivemos alguns processos registrados aqui, mas A é a camada mais recente. Pode acontecer uma inclusão, né, uma intrusão posteriormente. Então, por exemplo, aqui, ó, A é mais antigo que B, que é mais antigo que C, que é mais antigo que D, que é mais antigo que E, que é mais antigo que G, porém, a gente tem aqui, ó, I, uma intrusão magmática cortando todas essas outras camadas, percebe? Quer dizer, ela aconteceu depois que essas outras camadas já existiam. Ela intrudiu uma intrusão magmática aqui. Ou a gente pode ter um filão, olha só, né? A gente tem um filão aqui. Então, tá cortando. Sempre que a gente pensar assim, tá cortando as outras formações, são eventos que vieram depois. Então, a gente viu aqui, né, que os parâmetros hidrodinâmicos dependem da estratigrafia e da litologia. Aí, a gente tem estratigrafia, entender essa sequência. Por que que é importante entender essa sequência? Porque eu tenho que saber, E é uma rocha sedimentar, ela é porosa e permeável, ela é um bom reservatório, provavelmente a água vai acumular nela. Para isso, o que que precisa acontecer? Ela precisa ter condição da água infiltrar. F não é uma rocha magmática, uma rocha metamórfica, ela é pouco porosa, ela é pouco permeável. Opa, se a água chegar em E, que é uma formação legal, um bom aquífero, potencial aquífero, ele é poroso, ele é permeável, ela vai chegar, ela vai se acumular aqui, porque F não é uma rocha porosa permeável, é uma rocha magmática, uma rocha metamórfica. Então, assim, olha só, isso é importante para eu entender como é que se formam os aquíferos. Principalmente quando a gente for falar daqui a pouco de aquífero livre e um aquífero confinado. E a litologia em si, né? Então, eu falei já, mas caso alguém tenha dúvidas, né, vamos só lembrar que a gente pode classificar as rochas em 3 grandes grupos, conforme o tipo de rocha, o tipo de processo, o tipo de material que formou essa rocha. Então, as rochas magmáticas são as rochas formadas a partir do resfriamento de magmas, né, que sobem de superfície, seja em hotspots, né, seja aí em pontos quentes e meios de placa, mas principalmente rochas magmas que sobem em encontros de placas tectônicas, quando eles encontram brechas para que isso aconteça, em superfície ou em camadas mais próximas da superfície, seja inteiramente em superfície ou próximas da superfície, quando elas encontram condições de temperatura e pressão amenas, que lá embaixo no manto elas estão em altas temperaturas e pressões, e elas vão subindo, esse fluxo do manto encontra condições de menos calor, menos pressão, resfria e formam-se rochas magmáticas, cristalizam, né? Essas rochas expostas às superfícies estão aí sofrendo ações intempéries, né? Sofrendo ações do tempo, do clima, elas vão desgastando e soltando esses grãos, esses sedimentos, esses cristais. Com isso, a gente tem a formação de sedimentos que são transportados, depositados, acumulados e depois são recobertos por outras camadas de rocha, de sedimentos e dão origem às rochas sedimentares. Essas formações geológicas magmáticas e metamórficas não estão protegidas da dinâmica do nosso planeta, que é o movimento das placas tectônicas. E no encontro dessas placas tectônicas, né, quando essas placas colidem, quando essas placas se atritam, nós temos ali condições que levam novamente a uma pressão e temperatura elevadas. Seja porque uma nova camada de magma
subiu, seja porque eu tenho colisão aqui violenta entre duas placas, né? Independente do motivo, eu tenho a transformação dessa camada de rocha que já existia. É o que a gente chama de metamórfica. Bem, essas rochas, né, metamórficas, magmáticas, sedimentares, têm suas particularidades no que se refere à porosidade e permeabilidade, que lembra que eu falei que são os dois fundamentos principais? Então, a gente vai ter que olhar para isso em cada uma, né? Então, essa diferente característica da rocha, ela vai determinar a classificação do aquífero quanto à porosidade. Que um aquífero ele pode ser poroso, geralmente quando ele está o quê? Relacionado às rochas sedimentares. Ele pode ser fissural, quer dizer que a porosidade desse aquífero não é por poros, né? Não é por espaço entre grãos, mas é por fraturas existentes. Então, quando a gente tem rochas sedimentares muito antigas, muito profundas, que já tiveram muito escape de fluido, né? Quando a gente tem formações magmáticas muito antigas, e até mesmo, né, algumas formações metamórficas pode acontecer, esses ciclos de tectonismo, né, que geram aí colisões, deformações nas placas, elas geram também fissuras nessas rochas, mesmo nas mais resistentes. E essas fissuras, essas fraturas, essas quebras, podem ter uma condição de poro, de volume mesmo nas fraturas, e também pode ter uma condição de... vou achar o termo que eu quero dizer. De permeabilidade, né? Ou seja, conexão entre as fraturas, que permite ela ser um bom aquífero. Pode acontecer, como é o caso do aquífero Serra Geral, por exemplo. E pode ter o aquífero kárstico, que é aquele que está relacionado a formações carbonáticas que são aí diluídas, né, pela ação da água, então ocorre um temperismo químico muito próprio e a gente tem a caracterização de um karst. Então, vamos lembrar, o aquífero poroso, relacionado às rochas sedimentares, ele é formado pelas rochas ou por sedimentos, ou por solo, por exemplo. A água é armazenada nos poros, que ocorrem entre esses espaços, e eles são muito importantes, né? Então, o movimento da água num poro vai depender muito do tipo de rocha sedimentar, se ela é mais formada por areia, ou se ela é mais formada por argila, né? E do espaço entre esses formado entre esses grãos, e além disso, do quão consolidada essa rocha já está. Porque um arenito muito consolidado, uma rocha mais antiga, ela já tem muita sedimentação entre elas, né? Então, esses espaços, eles acabam sendo preenchidos por materiais produzidos pela própria rocha. Agora, o arenito pouco consolidado, ele tem mais espaço. O arenito, o argilito, né? Lembra, a gente viu, ele é muito pouco permeável, ele é muito compacto, então vai depender o quê? De fraturas. Ele vai ter que ser fraturado mesmo para conseguir dialogar esses poros. Agora, o aquífero fraturado fissural é aquele associado a rochas magmáticas metamórficas, que naturalmente, né, não teriam aí essas fraturas, mas que acabam sendo geradas por eventos metamórficos, né, tectônicos. E existe muita anisotrópicos, que a gente fala aqui, porque existe muita heterogeneidade, né, nesses aquíferos. Então, às vezes eu tenho um Serra Geral bem fraturado aqui na minha região, e lá no Paraná eu não tenho. Não sei, estou só querendo dizer que assim, vai depender desse contexto regional, dos processos geológicos que aconteceram para gerar ou não essas fraturas, né? Então, assim, não posso falar, toda a formação Serra Geral é um bom aquífero. Não, vai depender onde, entendeu? É diferente do aquífero poroso, que ele é mais isotrópico, no sentido de que ele é mais... a formação é mais heterogênea, entendeu? Então, por essas duas características de anisotropia e isotropia, eu tenho
aquíferos mais locais, então os fraturados, né, geralmente são mais locais, vai depender, né, daquela região ser mais fraturada, ou eu posso ter aquíferos muito extensos, que é o caso dos aquíferos sedimentares. Pense no aquífero Guarani, né? Eu tenho um aquífero que ele tem uma alta condição de permeabilidade, porosidade internacional. Então é extremamente amplo. E o kárstico, formado em rochas calcárias e carbonáticas. Então eles também são muito descontínuos, né? Os fluxos são por canais, então aqui é realmente aquela ideia que a gente tem de um rio que corre no subterrâneo, né? Então é muito importante para o turismo, né? Então aquelas cavernas, né, com rios dentro, geralmente são esses cársticos. Então, lembrando, né? Então aqui, ó, arenito, rocha mais porosa, mais permeável, geralmente, permitindo aí fluxos de água, conexão com rios. Basalto, uma rocha magmática, menos pouco porosa, então vai estar relacionado com fissuras, com fraturas. Granitos, rochas, também pouco, né, são cristais aí, então pouco permeáveis, também uma rocha magmática. Guinais, rocha metamórfica, também vai depender de fraturas. Calcário, rochas carbonáticas. Então aqui a gente vê o percurso da água representando o fluxo de diluição, né, formando aí um aquífero kárstico. Colúvio, o que é um colúvio? É um acúmulo de sedimentos, né, não chega a ser uma rocha, também tem a ver com o aquífero poroso. A gente pode classificar o aquífero também quanto à superfície superior, né? Então aqui entra a importância da litoestratigrafia, né? Então aqui a gente vai entender que diferentes camadas de rocha ocorrem uma sobre a outra, né? Então lembra que a gente olhou lá na litoestratigrafia, a gente falou, ó, debaixo do nosso pé existe uma diversidade de rochas. Essas rochas registram diferentes momentos de bilhões de anos da história da Terra, elas estão sendo formadas uma sobre a outra. E as características dessas rochas vão definir, né, se ela é um aquífero livre ou confinado. Já ouviu falar no famoso aquífero artesiano, poço artesiano? Então, o artesianismo tem a ver com um aquífero confinado, né? Muitas vezes os aquíferos que as pessoas falam assim, meu poço é artesiano, não é, né? É um aquífero livre. E o aquífero livre, ele é muito vulnerável à contaminação. Então eu tenho aqui, ó, um aquífero livre é aquele que o nível freático, né, assim, a zona de saturação dele está relacionada à superfície, né? Então, se eu tenho aqui um contaminante, se eu furar um poço aqui, eu vou encontrar esse aquífero. Realmente ele é mais fácil de obter água, por exemplo. Mas essa água, ela não está sob pressão. Porque tá aqui a pressão é atmosférica. Então, para eu tirar essa água daqui, eu vou ter que bombear. Ela não está confinada, ela não é um aquífero artesiano. Aí o que acontece? Se eu tenho um lixo aqui gerando um depósito de lixo, um combustível, uma zona de contaminação, da mesma maneira que eu consigo acessar fácil para pegar água, a sujeira também para contaminar. Então, mas aí aqui eu já tenho uma zona mais escura que ele está me indicando que é uma zona impermeável. E a verde é permeável. Olha a diferença. Essa rocha aqui, que é permeável, ela vai permitir o armazenamento de água, porém, essa água vai infiltrar onde ela aflorar. Lembra que eu falei, o aquífero Guarani lá em Botucatu está alto, está formando morros, né? Está formando cuestas. Está associado às cuestas, né? A Serra Geral está aflorando em superfície. Aqui ele está a 3.000 quilômetros de profundidade. 3.000 metros de profundidade, desculpa. Então, assim, o que eu tenho com isso? Eu tenho uma diferença muito grande, ele vai aflorar lá em Botucatu. E por fluxo, respondendo aos fluxos gravitacionais, ele vai chegar aqui. Então, assim, o que a gente tem é
uma condição que a água que infiltrar lá onde isso aqui aflorar, que não está representado nessa imagem, ela vai se acumular aqui e aqui ela vai ficar confinada. Para eu furar um poço aqui, eu tenho que passar por uma camada impermeável, magmática, metamórfica, algo do tipo, muito forte. E essa camada, né, confina essa água, então a água está vindo lá de baixo, ela está se acumulando aqui, ela está sob pressão. Pressão causada pelo próprio fluxo de água que vem lá de onde aflora e está fazendo o peso dessa coluna de água aqui embaixo. E aqui embaixo ela não tem mais para onde ir, porque ela está em duas camadas impermeáveis, e aqui ela fica sob pressão, pressão causada pela própria coluna d'água. Então, um aquífero livre, né, constituído por uma formação geológica permeável e superficial, totalmente aflorante em toda a sua extensão. O que isso significa? Eu acesso ela em toda a minha extensão. E ela só é limitada na base. Olha só, aqui o aquítard, lembra? É um tipo de formação geológica menos permeável. O aquífero livre está aqui representado. Ó. Eu tenho a água infiltrando em toda a extensão, eu tenho a água toda comunicante com rios, ela está em superfície. Né? Então, assim, a pressão é a pressão atmosférica. Eu não furo um poço aqui, a água não jorra se eu furar um poço aqui, porque a pressão é a mesma que de cima. Tá? É o que mais a gente tem de ocorrência, só que ela é a que mais tem a vulnerabilidade à contaminação. Porque eu furei, contaminei, a contaminação entrou. Não tem nenhuma proteção acima dele. A recarga é direta, ou seja, a chuva infiltra e já recarrega. Águas mais jovens, o que isso quer dizer? A gente tem aquíferos confinados que têm milhares de anos. Né? Tem água que infiltrou 10 mil anos, sei lá. Aqui não. Aqui eu tenho um fluxo de semanas, meses, anos, não décadas, centenas de anos. E a interação com águas superficiais. Lembra aquela interação que a gente comentou lá em cima sobre alimentar os rios perenes, manter o volume dos rios? Então, é esse tipo de aquífero principalmente. Agora, o aquífero confinado ou artesiano é aquele que ele está confinado entre duas camadas de rocha. Então, aqui abaixo eu tenho uma outra camada, tá? Então, como se a gente tivesse aqui uma outra camada de rocha, que também estaria confinando ele, não tá representado aqui, eu vou representar para a gente deixar bem esclarecido, né? Então, o preenchimento da forma, conta-gotas, tá. Então, aqui, como se eu tivesse outra camada de rocha impermeável, que nem essa daqui, tá vendo? Da mesma cor. E essa camada de rocha impede que a água que chega nesse aquífero siga um fluxo para baixo. Essa água desse aquífero, gente, deixa eu puxar até um pouquinho para cá. Eu vou mostrar na próxima imagem de novo, mas eu vou aproveitar aqui e vou falar. Ela tá vindo lá de cima. Deixa eu pegar uma figura aqui. Qual que eu pego? O lápis. Ela tá vindo lá de cima. Então, ela infiltra lá em cima. Em algum lugar, eu tenho uma infiltração dessa água, tá? Então, essa água ela está infiltrando em alguma formação geológica que é desse aquífero aqui, tá vendo? Essa formação geológica ela está aflorando em algum lugar. E a água chove nesse lugar e desce por cima dessa camada confinante. Então, onde ela estiver aflorando, ela vai estar com essa outra camada impermeabilizada abaixo dela, né? Então, assim, os recursos que eu tenho aqui, mas o próximo slide tem uma imagem melhor. Ela está em superfície em algum momento. Ela está aflorando em algum momento. Então, em algum momento, essa formação geológica vai permitir a infiltração de água. Essa água vai descer, marginando aqui essa camada confinante de rocha, que não permite o fluxo dela para baixo. E ela começa a se acumular aqui nesse aquífero que está confinado entre duas camadas de rocha,
E toda essa coluna de água aqui, ó, que deve ser centenas de quilômetros, não de altura, né? Centenas de quilômetros que eu falo de extensão mesmo, né? Isso aqui tá, sei lá, eu tô aqui no interior de São Paulo, eu tô aqui quase no Rio, sei lá. A rocha está florando lá longe. E essa coluna d'água toda forma uma pressão em cima desse aquífero. Pensa, sabe o que? Para vocês entenderem. Sabe quando a gente pega uma mangueira e a mangueira já está desligada? E a gente levanta uma das pontas e a gente vê a água saindo lá na outra ponta, porque a gente levantou aqui, é isso que acontece. Só que pensa que aquela outra ponta não tivesse a vazão, tivesse fechado, tivesse confinado. Então eu levanto uma parte da mangueira aqui, essa água que está fluindo, ela começa a ficar aqui, ó, armazenada, sob pressão. Imagina agora, pensa bem, ó, tem uma mangueira, tá? Um pedaço de mangueira aqui. Coloco água nela aqui, no espaço mais alto, o que essa água vai fazer? Ela iria descer. Mas ela está confinada, não tem ponta, ela começa a se acumular. Eu tenho toda uma pressão nessa água aqui. Se eu furo essa mangueira aqui embaixo, onde ela está acumulada, mantendo essa diferença de altura, se eu furar ela aqui com uma agulha, com alguma coisa, essa água vai escorrer sem eu precisar bombear, não vai? É isso que é o artesianismo. A gente fala artesiano. Por quê? Porque onde infiltra está mais alto de onde ela acumula, e onde ela acumula, ela está sob essa pressão dessa coluna d'água. Eu furo isso, eu tenho um aquífero jorrante. Então aqui está representado, né, isso que eu quis dizer. Então, um aquífero confinado, ele é uma formação geológica com boas porosidades e permeabilidades, que a zona de recarga, onde a água infiltra em superfície, é mais alta do que a área onde ele se confina, onde ele fica armazenado. E ele está sob pressão. Qual pressão? Dessa diferença de altura aqui, ó, que é onde ele infiltra e onde ele se acumula. Lembra? É a mangueira. Ela formando essa pressão. Então, se eu furo um poço aqui, eu estou permitindo um extravasamento, a liberação dessa pressão. E é isso que acontece. Bom, acho que esses foram os conceitos fundamentais, né, que eu queria que vocês tivessem. Então, é entender, primeiro, o porquê de estudar hidrogeologia, né? Então, para isso, eu tentei mostrar para vocês as relações com o ciclo da água, com a manutenção de rios, com as nascentes, né, com as contaminações, né? Nós falamos sobre a importância desses recursos para usos diversos, né, para nossa manutenção. Nós falamos de problemas, né, que as pessoas têm em entender o porquê, né, o que é, por fim das contas, esses aquíferos e qual o reflexo disso na gestão integrada de recursos hídricos e na conservação desses recursos. Então, a gente entrou nessa segunda parte para entender o conceito de água subterrânea, o que é um aquífero, o que é uma formação geológica, fundamentos essenciais que a gente tem que entender para tudo em hidrogeologia, o que é a porosidade, o que é a permeabilidade, as diferentes características das rochas quanto a isso, né, a porosidade e a permeabilidade, o que acontece depois que chove, quais são os fatores que vão determinar o que vai acontecer. Falamos brevemente sobre os tipos de rocha e sobre estratigrafia e como isso vai definir o que é um aquífero. Quanto à porosidade, principalmente quanto ao tipo de rocha, né? Rochas sedimentares são mais porosas, rochas magmáticas vão ser mais fissurais e os kársticos são as rochas sedimentares carbonáticas. E falamos então de aquíferos porosos, fraturados e kársticos. Por fim, nós olhamos a classificação quanto à superfície superior, né? Se ele é livre, ou seja, não existe uma camada de rocha confinante, ele está à pressão atmosférica, ou se ele é confinado, né? Ou seja, ele está sob pressão de camadas que confinam isso. E essa pressão, a gente viu, é o que gera o que nós conhecemos como artesianismo, ou seja, a água aflora em superfície
quando a gente fura um poço. E aqui uma explicação, né, mais bem ilustrada do que essa minha, né, de como ocorre esse artesianismo. Mais uma vez, agradeço pela atenção de vocês, estou à disposição nesse e-mail para vocês tirarem dúvidas, para esclarecimentos. Se quiserem alguma referência das bibliografias aqui citadas, eu tenho uma lista das referências, posso passar para vocês também, e fico aí à disposição. Agradeço a organização do evento, agradeço a todos pela atenção e desejo que o Compi seja muito produtivo para vocês aí nos próximos dias.